eu quero crescer, eu quero ter uma empresa grande. Mas a real mesmo, é que a empresa, ela nunca é maior do que o desenvolvimento interno do líder. Então, se você quer ter uma empresa grande, se propõe a ser grande. Se propõe a ser um líder parteiro de sonhos. Se propõe a ser um líder que vai gerar transformadores de mundo. E também analise se você não está se submetendo a uma liderança de pessoas que não te enxergam maior do que você mesmo se enxerga. O dia que você se submeter a alguém que te enxerga maior do que você mesmo, você vai ver que a sua vida vai mudar. Então, se proponha a ser esse líder inspirador, mas também se submeta a líderes inspiradores para te puxar para cima para um novo nível. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Thalita, mãe, empresária. Eu não vou ficar falando muito dela, vou deixar ela se apresentar aqui para vocês, porque eu acredito que a gente vai trazer um conteúdo de empreendedorismo muito rico para vocês. Então, fique aí com a gente que muita coisa boa tá por vir nessa tarde aqui. Boa tarde, Thalita, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, um prazer é todo meu, uma alegria estar aqui fazendo parte desse podcast tão especial. Obrigada, obrigada. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é a Thalita, para que a gente começasse o nosso bate-papo. Eu costumo dizer que a Thalita é alguém que ela era improvável e hoje ela é meio imparável. Uau! Então, a Thalita é alguém que foi se desconstruindo ao longo dos anos, passou por muitas situações, que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu estou como empresária, sou investidora anjo também e hoje estou ali na parte da direção de comercial e marketing da MMP, trabalho com materiais pedagógicos voltados para matemática. É a maior empresa do Brasil hoje no segmento. E foi uma longa jornada, né, até aqui. Nós vamos conversar, ao longo aqui desse podcast, mas eu saí da operação, fui para o conselho, era CEO, fui para o conselho e agora retomo, desde o fim do ano passado, na operação com a parte de gestão de comercial e marketing. E, além disso, estou com outros projetos também voltados no digital, na área da educação. Tem muita coisa acontecendo, corroborando com o nosso propósito, que é mudar o modo de pensar das pessoas. MMP, ela significa mude o modo de pensar, baseado em Romanos 12:2, que é a renovação da mente. E a partir desse propósito, muitas outras portas têm surgido que faz sentido. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês no meio do caminho aqui. Nossa, que delícia! Então, esse podcast hoje promete. Então, quem tá aí, segura que vem muita coisa boa para a gente conversar aqui nessa tarde. E, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho, porque além de todos esses papéis como empresária, você também é mãe, né? Sim. A gente conversou nos bastidores, você falou um pouquinho sobre essa questão do seu empreender e do seu ser mãe. E eu tenho vindo com esse movimento de falar um pouquinho para as mulheres, as mães empreendedoras, né? O porquê? Porque hoje eu vejo muitas mulheres muito potentes que empreendem, mas que muitas vezes estão perdidas ali, não se sentem motivadas no seu empreender na culpa, né? Ou eu vou empreender, vou tracionar o meu negócio e eu vou deixar meu filho. Porque o empreender ele exige muito, né, da nossa dedicação para que ele realmente funcione, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho, porque você tem uma história linda de como empreendedora e como mãe. Como foi esse seu início do empreender sendo mãe? Vamos lá. A história ela é linda, olhando hoje os resultados e o que eu precisei superar para me tornar essa pessoa, mas o preço foi muito alto. Hoje, por exemplo, eu fiz até uma entrevista para a Rádio Jovem Pan de Sorocaba sobre burnout, Uau. porque eu já estive nesse lugar. E a Thalita, empreendedora mãe, eu comecei a empreender há 12 anos atrás, só que o que pouco eu conto é que eu comecei a empreender com uma filha de 4 meses. Então eu era bancária, fui formada em faculdade pública, o meu sonho era ser uma executiva de sucesso, estava desenvolvendo minha carreira no banco, e eu abri mão da minha carreira como estatística, eu sou estatística por formação,
E aí eu engravidei da minha primeira filha e quando eu engravidei da minha filha, como eu trabalhava muito longe da onde eu morava, eu tinha a crença na minha cabeça que empreender era mais fácil do que eu trabalhar todos os dias CLT, com aqueles horários. Então eu tinha uma falsa crença do que era empreendedorismo, porque há 12 anos atrás romantizavam muito mais o empreendedorismo do que hoje. Sim. E aí, com essa crença, eu falei: não, eu vou empreender que vai ser mais tranquilo. Porque aí eu vou fazer meus horários e eu quero ser uma mãe mais presente. Afinal, eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pelos meus avós. Então eu tinha muito esse senso de eu queria ser uma mãe diferente. Queria, proporcionar para minha filha aquilo que eu não vivi, de ter as figuras paterna e materna junto comigo. Pois bem, quando eu assumi a MMP há 12 anos atrás, era uma empresa que ela era uma casa mesmo, tinha alguns cômodos só, tinha um funcionário, o catálogo era uma folha de sulfite, atendia o telefone falando alô, só que eu tinha uma filha de 4 meses, eu era muito jovem, foi 20 e poucos anos que eu tinha na época, e imatura também, eu era muito líder no banco, mas não empresária, é uma coisa totalmente diferente que as pessoas confundem, as mulheres e homens confundem quando vai empreender. Que é a posição da liderança com você ser empreendedor, são coisas diferentes. Sim. Então eu precisei me desconstruir, e isso demandou muito tempo, muita energia no começo. E eu acabei delegando algumas tarefas importantes de mãe, nesse meu processo de assumir uma empresa e ter que aprender tudo para aquilo acontecer. Então, os resultados eles foram acontecendo, eu tentava, assim, conciliar esse papel, à noite dando mais atenção para minha primeira filha, que hoje tem 12 anos, que é a Isabela, mas, eu sempre chegava em casa muito cansada, muito exausta. E chegou um ponto que eu percebi que as coisas estavam fugindo do controle, e aí eu vou responder de forma assertiva a sua pergunta. Foi um dia, eu acho que eu até comentei também contigo nos bastidores, foi onde eu falei: "Bom, hoje eu vou buscar minha filhinha na escola", que eu tive que colocar ela na escolinha também muito cedo. Ela era pequena, e aí eu fui buscar ela na escola, eu não conseguia buscar, era minha mãe que buscava, todos os dias pra mim e levava, por conta da minha carga horária de trabalho. E naquele dia eu saí mais cedo de reunião, eu fui buzinando no trânsito pra conseguir chegar às 5h30, porque eu chegava às 20h em casa, e aquele dia eu fiz de tudo pra chegar no horário. E aí quando eu cheguei na escola eu me senti uma vencedora, assim, sabe, de falar: "Meu Deus, hoje eu consegui chegar pra buscar minha filha", tipo: "Uau, eu consegui". É uma E uma coisa coisa uma simples, coisa né. muito simples, mas pra mim na vida que eu levava, foi um Não, um feito, marco, um né. marco. E aí eu busquei. Aí quando ela olhou pra mim na porta da escola, ela começou a chorar, falando assim: "Mas não é a vovó". E aquele dia, eu voltei pra casa chorando, e eu falei: "Tem uma coisa muito errada, tem uma coisa muito errada na Ela minha tinha vida". quantos anos? Ela tinha 4 aninhos, Nossa. tinha 4 aninhos. E aí eu falei: "Tem uma coisa muito errada, eu preciso mudar algumas coisas". E aí eu fui, né, ajustando algumas coisas, fui deixando, até que eu percebi que esse distanciamento, né, eu estava perdendo o coração delas, veio a segunda filha, e com a segunda filha eu consegui ter mais consciência do papel de mãe. Então, ao longo dos anos, dos erros e dos acertos, por isso que eu falei, tem um preço a ser pago, até Sim, o dia da gente ter a consciência. Eu percebi que algumas lacunas ficaram, mas nunca é tarde pra gente suprir algo nos nossos filhos. sim. Então, quando eu comecei a perceber que tinha alguns desajustes em casa, se relacionado à carreira, a carreira era a minha força, porque eu estava tendo resultado ali, e eu negligenciava a minha casa, que no passado foi um lugar de dor pra mim. Então, inconscientemente, eu fugia desse lugar de dor. Eu tentava estar o menos possível lá. Pra não E reviver para não essa dor do reviver. passado, né. E a gente acaba multiplicando tudo aquilo que a gente fala que ia fazer diferente, a A gente se gente vê fazendo igual. exatamente. E quando eu tive essa consciência como empreendedora, me deu força de eu realmente ajustar esses papéis em dar um tempo mais intencional para elas, em delegar algumas coisas na empresa, para eu conseguir ter esse tempo, nem que for buscar, nem que for de manhã, alinhar tarefas mesmo para elas se sentirem seguras, ajudá-las com uma rotina. Então tem coisas que eu percebi? As coisas na nossa empresa, no nosso sonho, elas são delegáveis. Por mais que a gente faça melhor do que muitas pessoas, senão a gente não seria o dono daquele projeto, e Sim. a gente sente que a gente é melhor para fazer, só que tem muitas coisas que elas são delegáveis. Mas não ficaria tão bom, mas dá para delegar. Só que tem coisas que elas são indelegáveis. E as coisas indelegáveis é o que a gente mais negligencia. Mãe é indelegável.
Sim. Ninguém pode fazer o papel de mãe. Eu posso ter uma cuidadora, uma babá, uma avó, mas ninguém vai fazer o papel de mãe. O papel de esposa, ele é indelegável. Eu não posso dar para uma amante ou para ninguém fazer aquilo que eu, como esposa, preciso fazer. O papel de cuidar da minha saúde, de cuidar do meu corpo, ele também é indelegável. E eu percebo que as coisas indelegáveis são as coisas que a gente mais negligencia. Porque é aquele negócio, né? Quando a gente coloca, quando, por exemplo, estou aqui com a Thalita, se eu me comprometer com a Thalita, eu vou, né? Uma pessoa que tem seus princípios e valores, não, me comprometi com a Thalita aqui, então eu vou fazer. Agora, quando é com a gente mesmo, parece que a sensação que eu tenho olhando, né? É que assim, não, eu posso fazer depois, porque eu tenho que falar aqui com a Thalita, porque eu tenho a Maria para resolver, e daí a gente vai fazendo exatamente isso, delegando o filho, o marido, a saúde, e o que eu vejo, assim, isso trazendo um pouco para mim, né, eu fui obesa mórbida, quando a gente conversou, Somos duas. nós duas, temos essa característica em comum, né? Fui obesa mórbida e eu percebia isso. Que, assim, a última coisa que eu via na vida era a minha saúde. E daí, quando eu sempre falo, né, que tem uma tríade que a gente precisa seguir, né? Porque é saúde, família e trabalho. A saúde vem primeiro, porque para você cuidar da sua família, você precisa ter saúde. Então, você precisa olhar a sua saúde para você ter até energia para cuidar do seu filho, para cuidar do seu marido. Você precisa olhar a sua saúde para você cuidar da sua família. E daí, o trabalho, claro, ninguém é hipócrita dizer que não precisa de dinheiro, que isso, né, para a gente até conseguir pagar a atividade física, a gente precisa do dinheiro para conseguir estar ali se pagando essa tríade, né? E a maioria das vezes as pessoas fazem isso, é o trabalho, família e saúde. E assim, se você não tiver saúde, você não faz o resto, né? Sim, e só para concluir aquela pergunta inicial, né? Por que que eu falei tudo isso? Porque nisso, da gente ter a consciência, entender o que é delegável e indelegável, foi aonde eu comecei a priorizar de fato os papéis, ter um porquê muito forte do propósito da minha empresa e saber que não adianta nada quando eu estou na empresa, eu estar me martelando e me negligenciando na empresa pensando na minha família. Aí eu não estou sendo íntegra na minha empresa. E não adianta eu estar em casa com a minha família pensando nos problemas do trabalho, que eu não vou estar sendo íntegra com as minhas filhas. Então, quando eu comecei a ter essa consciência, quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho, eu não estou pensando nas minhas filhas. Eu estou no trabalho. Sim. E quando eu estou em casa, eu preciso estar lá, de espírito, alma e corpo com as minhas filhas. E isso tem feito a diferença para que esse foco de um porquê maior, quando vem o dia mal, quando o faturamento não vem como a gente quer, a gente não desista. Por que que muitas mulheres hoje empreendedoras desistem? Porque elas têm uma carga absurda de trabalho em casa, elas têm uma carga absurda de trabalho com a empresa e não tem um porquê muito claro. E às vezes a fé é abalada. E nisso, quando vem o dia mal, eu me movo pelo quê? Pelas circunstâncias. E não por uma convicção de uma visão, uma convicção de um chamado, porque eu já estou cansada com tarefas. Sim. E eu não estou alinhada, de fato, ao porquê que eu faço o que eu faço. E aí eu acabo desistindo. Eu sempre falo, né? Eu trago muito essa questão do seu sonho. Como que você, o que que você quer para sua vida? Porque assim, a gente precisa ter um entendimento. E quando eu falo do que você quer para sua vida, você tem que ter um entendimento de cada área, né? O que que você quer para sua vida pessoal? O que que você quer para o seu trabalho? O que que você quer para sua família? O que que você quer para o seu relacionamento, para sua vida social? Você precisa ter clareza. Porque se você não tiver clareza, você está mirando aonde? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Você está no movimento, até brincando, trazendo, né, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Você está naquela vida no automático. E daí uma coisa que você falou é o estado de presença. A gente precisa trazer o nosso estado de presença. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou com as minhas filhas, eu estou com a minha filha. E foi muito engraçado você falando isso, que a minha filha, eu criei para um mapa mental de coisas que eu quero fazer com ela, né? E daí eu falei para ela, filha, olha, tem coisas aqui que às vezes eu chamo você para fazer e você não quer fazer comigo. Que eu fazia quando ela era menor e agora que tá, né, 9 anos, já sou meio que, né, já acha que já é adulto, né? E daí eu falei, poxa, lê com a mamãe. Eu falei, poxa, eu queria voltar a ler com você. Daí eu coloquei algumas coisas que são
muito simples e que a gente não tá fazendo mais. E daí ela virou pra mim e falou assim: tá, mamãe, então vamos fazer o seguinte, olha isso. Porque ela adora celular. E eu tirei o celular faz uns 3 meses que eu tirei. Ontem foi que eu devolvi esse celular pra ela. Ela virou pra mim e falou assim: tá, mamãe, você vai me devolver meu celular, que você faz 3 meses, chega, né? Mas eu quero, sabe o quê? Uma cestinha. Uma cestinha? Ela falou: porque na hora que eu chegar da escola, pra eu e você colocar o celular lá dentro. Eita, é forte o Brasil. Eu e você colocar um celular lá dentro. Aí eu peguei e falei assim: eu acho perfeito. Porque quando eu tô com ela, eu falo assim, filha, quando eu pego, eu aviso, né? Eu pego o celular e falei: olha, hoje eu tenho algo aqui do trabalho que eu preciso estar com o celular, porque eu vou precisar responder. Mas, ó, é só eu vou resolver isso aqui e vai ficar. Eu aviso, porque ela sente falta desse estado de presença. Então, e daí, que eu falei pra ela? Eu não quero devolver o celular pra você, porque você fica muito imersa aí dentro e você não dá atenção pra mamãe. Daí, invertendo, eu falei: você não dá atenção pra mamãe, eu sinto falta. Ela falou: então vamos fazer um combinado? A gente colocar as duas, porque daí não tem desculpa. Olha essa criança. Não tem desculpa. E daí, qual é o movimento? A gente traz pro estado de presença. E daí tá, eu não tenho o dia, ela passa o dia na escola, né? Ela fica integral. Mas quando eu tô com ela, eu vou estar com ela, entendeu? E daí, aquele tempo que tá aquelas 3, 4 horas antes dela dormir, a gente vai estar junto, a gente vai estar cozinhando junto, a gente vai sentar junto para jantar. Por quê? Porque é o nosso momento. Dá mais força para não desistir. Quando você falou da visão, agora, eu achei muito legal a colocação. Você comentou sobre alguns pilares, né? Saúde, família e trabalho. Eu tenho uns pilares, para mim, um pouco diferente. Eu trago primeiro a minha questão com Deus, a minha espiritualidade, a minha questão com Deus. Aí eu trago a família, né? O meu corpo e o meu trabalho, e depois relacionamento com os amigos. Por quê? Eu falo muito que hoje em dia, independente da sua religião, do que você venha acreditar, o empreendedor, ele precisa ter fé. Não tem como você empreender e você não ter fé. Você pode me falar: Thalita, como assim? Fala um pouco mais Não, sobre mas isso, eu eu vou explicar. vou até fazer um parênteses para você, porque daí até essa colocação foi muito boa, Obrigada. porque para mim Deus, ele entra acima de qualquer coisa. Sim. Então por isso que ele não entra na tríade, porque assim, não tenho como eu colocar para mim, Luana, né, na minha crença, né? Não tenho como colocar Deus dentro de um movimento, porque ele é sublime, ele tá acima de tudo para mim, Mas entende? não é sobre o movimento, é sobre o seu tempo. Porque se a gente não entende nosso relacionamento com Deus como um tempo precioso em que a gente precisa demandar do nosso dia, a gente sempre vai se boicotar com outras tarefas e não vai se colocar num lugar de ter um tempo com ele. De você ter um devocional, assim como a academia, gente. Se a gente não Sim. colocar na agenda a academia, ela não vai acontecer. Não vai. Então, Deus, ele pode fazer parte de tudo para nós. Só que muitas vezes o tudo para nós eu sei que ele tá aqui à disposição para qualquer hora. Não. Se eu quero ter estratégias do alto, né, de uma forma muito clara, eu vou precisar investir tempo com ele. Seja na Sim. leitura da palavra, seja num devocional. E isso exige que há um estilo de vida diferente, uma agenda. Eu vou explicar essa questão da fé para você entender o meu raciocínio. Quando eu digo que para você empreender, você precisa ter fé, independente da religião que você tenha, todo empreendedor, ele tem uma visão. Sim. Porque você vai fazer um produto, você vai oferecer um serviço baseado em algo que você viu, que você criou. Não tem como você empreender ou ter uma empresa para algo sem uma visão, porque toda empresa ele nasce a partir de você resolver o problema de alguém. Sim. Então, se a gente está dizendo que a empresa ela vem a partir de uma visão, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê. Sim. E você espera que aconteça. Sim. Então, quando o empreendedor ele caminha por visão, ele não deixa de caminhar por fé. Ou seja, ele está vendo alguma coisa que ainda não aconteceu, mas ele crê que vai acontecer e vai se manifestar. Sim. Isso é a visão. Por isso que eu digo, o empreendedor, ele caminha muito por fé. Ele pode dar um outro nome,
Mas a gente acredita que aquilo que a gente tem como um sonho, ele vai se concretizar e a gente passa a buscar aquilo. Outros vão recorrer a Deus, outros vão achar que foi sonho, mas sempre tem essa questão o quê? Da fé. Porque empreender exige isso, exige a nossa ousadia, exige a fé de dar passos, porque tudo aquilo que a gente conquista está relacionado com fé. Para você casar, você teve que ter fé. Para você dar entrada num apartamento, você teve que ter fé. Por mais que a gente tenha recursos para fazer isso, mas exigiu algo de dentro de nós Teve para uma dar esse passo. motivação, né? Ali teve algo Exato. que Algo saiu, né? maior. Então, empreender, ele exige fé o tempo todo, porque empreender tem os dias ruins, tem os dias em que as coisas não vão sair como você planejou, tem um dia em que você se sente um sucesso e tem dia que você se sente um fracasso. E esse é o problema quando eu não tenho a minha identidade em Deus firmada, é que no dia do sucesso eu vou me achar demais, que tudo que aconteceu é mérito meu, e no dia do meu fracasso eu vou me achar um lixo. Porque os meus resultados vão estar baseados naquilo que eu faço e não naquilo que eu sou em Deus. E quando eu não tenho esse pilar da espiritualidade, do que você quiser chamar, de uma forma clara, eu me perco nas minhas emoções, eu sou movida sempre por sentimentos, eu espero sentir algo para tomar uma decisão. E aí a minha vida, ela se torna uma montanha-russa de emoções. E ainda mais o empreendedorismo, que o natural do empreendedorismo já é uma montanha-russa de né? emoções. Isso Então, mesmo. eu tenho hoje a convivência com muitos amigos milionários, muito ricos mesmo. E eu vejo que eles são tão pobres que eles só têm dinheiro. Por quê? Eles se Nossa, afirmaram essa muito em frase. ter. Não, eu queria que você repetisse essa frase. Eu Porque convivo. essa frase Sim. é de milhões. Eles são muito. Repete pra mim, por favor. Eu convivo com pessoas que moram em palácios, mas elas são tão pobres que elas só têm dinheiro. Nossa. E eu vejo famílias Eu destruídas. tô toda arrepiada. Eu vejo pessoas tão vazias. E às vezes é porque elas não têm a consciência mesmo, não é nem por maldade, são pessoas boas, íntegras, honestas, não tem nada de errado. Mas elas se focaram tanto no ter, elas colocaram tanto Elas aquela esqueceram do métrica, ser, e né? elas esqueceram de priorizar esse tempo, de entender quem elas são, de ter esse tempo com Deus. Por quê? A gente no mundo corporativo faz muitos cursos, e eu sou a louca do curso, tudo bem? Ah, eu adoro. Eu sou a louca da mentoria, eu dou inclusive mentoria, imersão, eu não estou dizendo que isso não é bom, ele tem o seu lugar e ele é muito importante, só que, hoje em dia, qual Só que é o isso problema? não é. A gente tem buscado muitas ferramentas para resolver no campo natural, eu vou brincar assim, na esfera da alma, coisas que a gente precisava ter tido na esfera do espírito. Thalita, traduz. Vou traduzir. Tem coisas, queridos, que estratégias, o sonho, a visão, a empresa de milhões, a empresa de bilhões, ela não vem a partir de uma estratégia que eu aprendi em algum lugar. Ela vem a partir de algo divino, de um insight, de algo poderoso que Deus nos deu no espírito. E aí eu vou usar as ferramentas certas que eu vou conhecer para aplicar essa estratégia que veio aqui no espírito aqui. Certo? Então, eu vou ter que ter um relacionamento na vertical para usar as ferramentas e os cursos para manifestar na vertical. O problema hoje é que as pessoas querem ter estratégias aqui na vertical sem ter um relacionamento na horizontal. Sim. Aí, no dia que dá um BO, a pessoa não aguenta e ela vai desistir. Por quê? A estratégia não veio do alto. Eu não estou no centro da vontade de Deus, daquilo que realmente Deus tem para mim. Então, quando eu faço algo a partir da força do meu braço, isso vai me gerar trabalho, isso vai me gerar dor. E eu vou ter problemas e eu vou desistir. Agora, se eu gerei algo que veio a partir daqui, se eu tenho a convicção, por isso que eu falo do empreendedorismo versus fé. Se eu entendo que tem um porquê maior, lembra que eu comecei falando do porquê maior? Sim. Se tem um porquê maior, se eu entendo que veio de Deus essa estratégia, se eu tenho uma palavra para isso, não é o dia mal que vai me derrubar. E eu entendo que essa estratégia, ela veio de cima. E aí sim, eu vou buscar as ferramentas para executar aquilo que eu já tive de visão direto com Deus. Isso muda o quê? Isso só muda tudo. Não sei se você entende a profundidade do que eu quero dizer. Eu tô aqui ouvindo o que você tá me falando e viajando na maionese, no sentido de puxando até pra minha história, sabe? Você sabe que essa questão da fé, minha família vem muito, são nordestinos, né? E eles têm esse movimento de fé, é uma coisa que minha mãe, era muito engraçada, minha mãe falava, não, calma que Deus vai resolver. Não, eu tenho fé, Deus vai resolver. E eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas eu sou racional. Então eu falava, beleza, Deus vai resolver, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, assim, isso para mim sempre foi uma coisa que era assim, eu entendo que Deus vai resolver, mas calma, que a gente também não pode, porque assim, eu também acho
O que me pega também é você só entregar na mão de Deus. Não, E vamos lá. daí, não, e daí isso eu acho extremamente perigoso. Sim. E daí, o que eu vou trazer para você, trazendo da minha história, né? Quando eu fui fazer transição de carreira, que aconteceu lá o forte impacto emocional do assalto, e que eu resolvi que eu ia fechar a empresa, eu não sabia o que eu ia fazer. E daí eu virei e falei assim, eu vou vender água de coco na praia, mas aqui eu não fico mais. E eu tinha uma filha pequena, né, de 6 anos, fazia 6 meses que eu tinha me divorciado, né, 6 meses que eu tinha me divorciado, a empresa estava estruturada, mas a gente tinha vários movimentos que a gente precisava organizar antes de fechar, né, eu tinha 25 funcionários, quer dizer, que tinha funcionário que tinha 30 anos comigo, eu não podia virar a porta e falar tchau. E daí, falam, né, quando você decide em Deus, é um negócio que as coisas acontecem. E eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu tenho fé em Deus, que Deus, eu vou achar um caminho. E nisso, 15 dias depois, a gente soube que o concorrente vinha para a região. Eu fui conversar com o rapaz e 15 dias depois, a gente alugou o ponto para o concorrente. Eu não conhecia o concorrente, nada. E daí eu peguei e daí a minha mãe falava assim para mim, né? Mas a minha irmã já estava abrindo um café nesse movimento, então teoricamente ela já estaria encaminhada, né? Vamos dizer assim, que a família de comerciantes, né? Então eles acham que para você empreender é só você tendo uma coisa física, né? Uma porta, né? E daí eles olharam para mim e falaram, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu ainda não sei. Mas como você não sabe? Você tem uma filha pequena. Não, começou a vir aqueles questionamentos. Eu falei, eu não sei, mas Deus vai me mostrar o caminho. E foi um negócio, e foi a fé, né? E assim, e Deus realmente mostrou o caminho. Então, assim, quando você realmente entrega na mão de Deus, ele faz o que precisa ser feito, né? A gente faz a nossa parte, ele faz a dele, né? Tem coisas que são o natural. O natural, ele não vai fazer por mim nem por você. Sim. O natural é conosco. Agora, o sobrenatural é com ele. Sim. A questão é que muitas vezes a gente quer trazer o sobrenatural para o nosso braço. E a gente resolveu que é sobrenatural. Esse é o problema. Perfeito. E aí é onde a gente acaba se sobrecarregando, onde o burnout acontece. Eu falo isso com muita experiência, porque eu quis ser Deus da minha vida por muitas vezes. Por mais que eu tinha fé, era uma pessoa engajada, apaixonada por Jesus, eu ainda era uma pessoa controladora. E aí, quando eu vi, eu estava pegando o mundo nas costas, tentando resolver tudo a partir da esfera da alma, das minhas emoções, da minha habilidade, do quão boa eu era. E eu fui me sobrecarregando, porque era tudo eu. E aí chegou num ponto que meu corpo sucumbiu. E eu tive um burnout. Até Deus me quebrar, Deus me quebrou. Deus quebrou meu ego, Deus quebrou meu orgulho, Deus quebrou que eu não era bambambam coisa nenhuma, de que ele que mandava os clientes certos pra mim, que com uma ligação ele mudaria a minha história. Então eu comecei a entregar num nível que aí eu comecei a entender isso que eu tô falando pra vocês. De você começar a gerar as coisas primeiro no campo do espírito, pra você provocar o sobrenatural, e a tua parte, o natural, as ferramentas que você vai precisar fazer pra executar, tá tudo certo com você. Só que tem coisas que a gente não se permite, a gente faz, e a gente nem pergunta pra Deus se ele gostaria que a gente fizesse. E aí é sobre isso que eu tô falando. Então não é assim, eu vou ficar em casa dormindo pra ver o que Deus faz. Não é sobre isso. Não. Mas é sobre aquilo que eu estou me propondo a fazer. Ele realmente quer que eu faça? Será que eu estou indo pra porta certa? Será que isso que aparentemente tem roupa de vida não vai me gerar morte lá na frente? Uau. Será que não é uma armadilha pra impedir? Porque hoje em dia, anota essa frase, você que tá assistindo esse podcast. O pior fracasso é você ter sucesso onde Deus não te chamou pra estar. Uau. Então, as nossas métricas, os nossos resultados, eles não definem se a gente está no centro da vontade de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. Às vezes é uma forma de distração para a gente estar longe do nosso propósito. Então, quando a gente vai fazer um novo projeto, a gente precisa se perguntar. Não é só sobre o dinheiro, não é só sobre o resultado. Porque chegou um tempo em que eu tinha muito resultado financeiro, mas eu estava sucumbindo com algumas coisas na minha casa. Foi onde eu renunciei no cargo de CEO. Eu entreguei, né? Eu digo que eu entreguei ao meu Isaac, ou seja, eu entreguei algo que era muito importante para mim, que tinha o meu coração. E Deus não queria que Ele nunca quis me tirar a empresa, mas Ele não queria que o meu coração estivesse na empresa a ponto de ser mais importante do que Ele. E eu não tinha essa consciência. E aí eu ganhei um belo de um burnout.
eu passei por muitos problemas, muitos processos, e eu passei por uma zona de expulsão em Deus, a ponto de eu não conseguir mais entrar na minha empresa, no estado em que eu estava. E eu entender que eu precisava sair, porque ele já havia me mostrado que eu tinha que sair, e eu não obedeci. Os sinais, eles são claros, eles não é do dia para noite. Só que nós negligenciamos esses sinais, porque não faz sentido, porque, meu, como que eu vou, né, fazer Como isso? é que eu vou fechar? Como é que eu vou Isso. sair? Ó, e você sabe que você tá falando isso? E eu não sei se você acredita em numerologia, não sei qual que é o seu entendimento, ou se você acredita ou não. Mas eu fui fazer minha numerologia e quando eu fui fazer a minha numerologia, a moça virou para mim e falou assim, Luana, conheço ela há muito tempo, e ela falou assim, eu nunca dei palpite na vida de ninguém. De ninguém. Assim, sobre o mapa numerológico. Teve 2 pessoas em 25 anos que eu vou dar o meu palpite com relação ao seu mapa numerológico. Você e sua irmã. Ela falou assim: olha, você não está no seu propósito de vida. Saia da empresa da sua família. E eu falei: não, que eu não posso, porque tem isso para pagar, porque tem isso para resolver, porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E daí eu simplesmente eu não ouvi. Entrou por este ouvido e saiu pelo outro. E As apagou. circunstâncias te mostraram depois. Aí ela virou para mim e falou assim: Luana, no dia que você entregar em Deus, foi isso que ela falou, no dia que você entregar em Deus, você vai, em 3 meses, eu não dou 3 meses para você estar com essa empresa fechada. E ela falou, e do jeito que vocês querem, porque vocês são pessoas de valores, vocês são pessoas dignas, e vocês são pessoas honestas. Então, vocês vão pagar todo mundo, vocês vão sair de forma digna. Mas vocês precisam querer realmente sair de lá. Eu falei, mas você deu racional, né? Você é doida? Não! E eu lembro que, pra você ter noção, eu não lembrava disso. Aí, quando eu fechei a empresa, eu fui ouvir novamente. Daí, isso 3 anos depois. Fui ouvir, eu falei, nossa, mas ela me falou isso. E daí foi realmente, quando eu decidi, daí entregou em Deus, decidi, foi, não, 2 meses a gente decidiu, 15 dias, entramos em contrato com a pessoa, fechamos o contrato, com 2 meses a empresa estava na mão da pessoa. Eu entendo que quando eu quero saber algo do meu futuro, isso é Thalita, né? Sim. Eu busco para aquele que já escreveu o meu futuro. Para aquele que já escreveu os meus dias. Então, é sobre o que eu te digo, dessa questão de você investir tempo com aquele que já viu o futuro. Sim. E é onde a gente vai conversando com Deus e ele vai guiando os nossos passos. A palavra fala que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, não é farol de milha para os meus pés é a sua palavra. E às vezes a gente quer um farol de milha, uma visão vasta do nosso futuro. E dificilmente a gente vai ter essa clareza. Sim. E é a lâmpada, ou seja, eu vou dando os passos, ele vai dando o chão, ele vai dando as diretrizes, as coordenadas, até porque existe o livre-arbítrio e existem muitas variáveis, mas conforme a gente caminha com ele, ele vai apontando esse futuro para nós. Ele vai antecipando. Então, teve muitas pessoas que iam me prejudicar, coisas que iam acontecer, que ele já ia dando a letra e a gente já conseguia antever algumas coisas. Quem se antecipa, governa. E qual, ao meu ver, qual é a melhor forma de você se antecipar? Buscando naquele que já escreveu o futuro. Aquele que já conhece o nosso futuro. E isso ele vai nos guiando e dando paz. Porque quando eu disse que o maior fracasso é você ter sucesso onde Deus não te chamou mais, trazendo para aquele final da minha história, quando eu entendi isso, eu passei por uma zona de expulsão, saí da operação, e aí fiquei um bom tempo como presidente do conselho, não mais na operação, mudei para Alphaville nessa época, e onde tinha no ABC Paulista toda a rede de apoio da minha família, e aí quando eu fui para Alphaville eu me vi sem ninguém, sem pai, nem mãe, nem parente, só eu, meu marido e as minhas filhas, então, imagina, eu terceirizava muita coisa para minha mãe. E aí, de repente, eu me vejo só nós e as crianças, sem mais ninguém para nos ajudar. Então, isso mudou a nossa rotina, nosso estilo de vida, mas eu queria isso. Retomar algumas coisas dentro da minha casa, para que eu tivesse sucesso, em primeiro lugar, dentro da minha casa, da minha família, com as minhas filhas. Que eu retomasse, ganhasse o coração delas novamente. E depois as demais coisas iriam acontecer. Também não sabia como, mas eu sabia que eu precisava fazer algo. E aí, nesse processo que eu passei muito difícil, nos primeiros dias, eu trabalho desde os 14 anos. Quando eu me vi voltando para casa, depois de muitos anos trabalhando sem parar, ainda mais no ritmo e com os resultados que eu tinha, foi muito difícil. Eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu chorava de soluçar no chuveiro, porque é uma sensação terrível.
Parece que nada faz sentido, que nada tá batendo, que tá tudo nublado. Mas eu me permiti passar por esse dia de dor, por esse dia nublado, entendendo a importância de alinhar alguns papéis em casa e eu me reencontrar. Porque o que acontece, gente? Isso eu quero deixar para vocês. Quando eu me vi nesse momento, onde eu abri mão da empresa e fiquei um tempo em casa como presidente do conselho, enfim, fazia ainda algumas coisas da empresa, mas muito menos do que na operação, eu comecei a me sentir um lixo e nada fez sentido. E foi aonde eu entendi que eu estava com um problema seríssimo de identidade. Porque eu me escondia na minha profissão. Eu me escondia naquilo que eu fazia. Tava atrás, né? E aí, quando eu me vi sozinha, sem a minha profissão ali para me dar o título, eu fiquei muito mal. Eu não vi sentido em algumas coisas. Foi aonde eu, em Deus, comecei a entender minha real identidade de filha, que as minhas circunstâncias não mudaria quem eu era, nem o meu valor, nem tudo aquilo que eu carregava e que o meu dia de maior dor poderia servir de resposta, de oração para muitas pessoas. E aí eu comecei a me levantar, comecei a me posicionar, a certo ponto que a empresa ela já não tinha mais o meu coração. Então hoje, agora desde o fim do ano, eu voltei para a operação, mas a empresa não me tem mais. A empresa lá não tem mais o meu coração. Ele só queria que aquilo não me tivesse mais. Então, você está preparado para ter tudo aquilo que não te tem mais? Essa é a pergunta que eu quero te fazer hoje. Então, é uma decisão de a gente soltar. Soltar as dores do passado, soltar as coisas do passado, só que sem soltar as promessas do passado. Só tirando o nosso coração daquilo que realmente Deus não tem, para quando a gente estiver com o nosso coração alinhado, Ele poder entregar aquilo para que aquilo seja uma bênção e não mais um motivo de uma perdição, ou da gente caminhar longe do nosso propósito, longe do nosso chamado, se tornando alguém no piloto automático, com a identidade perdida, com a identidade ali abalada por circunstâncias, que é onde eu te falo, onde a gente às vezes está em meio de príncipes dessa geração, de pessoas muito ricas, mas com crises existenciais terríveis. Muito grandes. Onde eles realmente não entendem, eles se firmam por aquilo que têm, não entenderam ainda o processo de se tornar. E eu não os julgo, porque quem nunca? Eu já estive nesse lugar. O processo de se tornar, ele é muito doloroso. E às vezes a pessoa, ela não tem nem percepção, né? Ela não tem, assim, tá tão no automático que ela não tem essa percepção. E daí, o que eu acredito muito é esse movimento, inclusive, que eu acredito que é o que você faz, de trazer essa clareza para as pessoas. Porque, assim, o que você faz? Você transforma a sua dor, você pegou a sua dor e você está falando, olha, você não precisa passar a mesma dor que eu passei. Exato. Tem como você não precisa cair nesse buraco. Tem como você, eu sei que tá ruim aqui, mas o meu buraco foi muito grande, então, olha, deixa eu te mostrar o que vai ser se você continuar nessa caminhada, e daí você não precisa, você pode mudar a rota, porque eu consegui mudar mesmo tendo caído no buraco. Então, Exato. assim, esse movimento é muito bonito, e o que eu acredito também, né, é muito, eu queria achar uma palavra para dizer, muito, muito grandioso, porque assim, você abrir as dores, né, porque a gente está abrindo as dores, as nossas fraquezas, é uma coisa que as nossas feridas, porque quando você volta para lá, toda vez que eu tenho que contar alguma parte da minha história que é doída, você volta na dor, a gente sabe disso, né? Olha, posso ser sincera? Não mais. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que é uma cicatriz. Hoje eu olho cada coisa que eu passei, dessas que eu tenho compartilhado, e isso não me gera mais dor. Eu consigo lembrar da dor que aquilo me causou, mas hoje isso já não me gera mais um sentimento. Hoje o que me gera é esse entendimento de que eu precisei passar por tudo isso para ser a mulher que eu sou hoje. Mas isso já não me tem, isso já não me dói, isso já não. As decepções que eu tive com pessoas, com lugares, elas já não me prendem mais. E eu entendi que eu sou livre exatamente por esse entendimento da identidade. Que muitas vezes eu ficava pautada, sabe, por aquilo que fizeram comigo, por algumas situações que eu passei, que eu fui injustiçada, por coisas que falaram sobre mim, eu abracei como verdade. E aí, quando eu parei para me perguntar o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu posso, eu não estou falando de religião. Eu estou falando, né, o que o livro que é o Manual de Vida e o livro mais lido do mundo diz acerca disso. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Só que eu abracei mentiras sobre quem eu sou por muitos anos. E eu abracei muitas coisas sobre o que as pessoas achavam a meu respeito.
E a partir desse abraço, eu me limitei, eu tive medo, eu não rompi. E foi desse nível de entendimento que nasceu o método Romper. Porque eu precisei romper muitas coisas na minha vida para chegar no nível de entendimento que eu estou hoje. Eu precisei abandonar mesas, eu precisei sair de cidade, eu precisei largar igrejas, eu precisei sair de empresa, eu precisei fazer muitas rupturas na minha vida para ter esse entendimento de estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Que é a ambiência, né? A Que a gente estava ambiência. falando um pouquinho antes Exato. da gente começar, né? Porque a ambiência, ela faz toda a diferença na nossa Toda. vida, né? Eu sempre, usando um exemplo esdrúxulo, né? Como que você quer emagrecer estando com pessoas que saem todo final de semana para comer pizza e comer só comida que não estão alinhada a um movimento de saúde que você está procurando? Exato. E isso é real. Se você quer realmente mudar a sua vida, você tem que estar em ambientes de pessoas que estão. Eu sempre falo, né? Eu quero sempre estar em mesas que eu me sinta burra. Aí eu falo, por que, Luana, se sente burra? Eu falei, porque para que essas pessoas me puxem para cima, para que eu aprenda. A partir do momento que você só está ensinando, a sensação que eu tenho é que eu estou deixando de evoluir. Então, quando você está em mesas, que você está ali prestando atenção, como eu estou aqui agora, que eu estou aprendendo com você muitas coisas, eu estou fazendo muito downloads aqui de algumas coisas, ressignificando algumas coisas na minha cabeça agora. Então, assim, eu estou aprendendo. E esse movimento te põe num papel de humildade no sentido de que a gente veio aqui para aprender e para se desenvolver. Então, como que eu estou em ambientes que me levem para onde eu quero chegar, que essas pessoas me ensinem e que eu possa ir para o próximo passo. Entende? O que eu vejo hoje é que a gente fala muito de ambiência, mas vive pouco o real conceito da ambiência. De ter essa consciência e buscar isso de forma intencional. E às vezes a gente acaba sendo um pouquinho, como que eu vou expressar? 0 ou 1. O que eu entendo com relação à ambiência? A gente precisa sim estar num ambiente onde as pessoas nos levem para cima, onde tenham pessoas melhores do que nós para a gente aprender. Mas é impossível a gente conseguir aguentar ficar num ambiente desse 24 horas por dia, Ah, sim. né. Não, assim, nossa mesa, por exemplo, os nossos amigos são só pessoas assim. Porque chega uma hora em que o ser humano ele tem o desejo de compartilhar. Sim. Então, existem 3 tipos de mesa, e aí a gente vai definir no equilíbrio o percentual para cada uma. É você realmente se colocar nas mesas exatamente como você disse, de pessoas que estão num nível acima de você, para que elas te puxem para cima, para que elas te confrontam a sua mente, para que Sim. você aprenda algo com elas. Só que você vai precisar de um tempo de mesa de pessoas que estão no mesmo nível que você, Sim. para que você possa compartilhar, falar dos seus projetos, dos seus sonhos, e você vai precisar de uma mesa em que você derrame aquilo que já tem sobre você. E aí são onde as pessoas vão aprender daquilo que você carrega. E só que aquele ambiente ele não pode te influenciar. É o ambiente em que você vai, influencia e você sai. O problema é que muitas pessoas hoje estão nesse ambiente, aonde ele se vê como o maior da mesa, aonde ele é líder, ele é o chefe, e ele tá o tempo todo sendo sugado e sendo puxado para baixo o tempo inteiro. Ele não consegue sair desse lugar e caminhar para essa outra O mesa. próximo passo. Então, a ambiência ela fica muito comprometida e eu acabo querendo compartilhar segredos nas mesas erradas. Eu quero compartilhar algo onde eu tenho só que entregar. E aonde eu tô querendo compartilhar, eu também quero ensinar ou eu quero aprender. Então, quando a gente começa a ter discernimento, bom, eu tô nesse ambiente aqui, eu tô numa mesa aqui. Bom, essa é uma mesa que eu percebi pelo ambiente que eu vou compartilhar. Não, essa é uma mesa em que eu só vou derramar. Essa é uma mesa em que eu vou me calar muitas vezes e eu vou aprender. E daí, trazendo esse movimento que você está exemplificando das 3 mesas, me fala uma coisa, a pessoa que tem dificuldade de ter esse entendimento de leitura, de que, eu preciso, né, separar as mesas, quando a gente traz para a sociedade sempre fala, tem amigos para você comer, tem amigos para você compartilhar, né, divida os seus amigos. Daí, nesse caso aqui, você está me dizendo, olha, divida as mesas, né? Como ter esse senso crítico, trazer esse senso crítico para as pessoas saber exatamente qual que é a mesa que ele tem que derramar, qual que é a mesa
qual a mesa o que você tem que fazer em cada mesa? Quando você percebe que tá na mesa errada. Quando você percebe que tá na mesa errada, é quando você está num lugar onde as pessoas falam mais de pessoas do que de projetos. Então, são ambientes que eu falo, fuja da roda dos escarnecedores e entre na roda dos esclarecedores. É. Então, chega uma hora em que a mesa certa da pessoa para você se sentir à vontade de compartilhar, ela vai ter um nível social muito parecido com o seu. Ela vai ter projetos ousados tanto quanto os seus. E ela vai se alegrar, porque aí você percebe, caminhando com algumas pessoas, que faz sentido você falar, porque é algo muito próximo da realidade dessa pessoa também. Então é alguém para quê? Para que eu compartilhe ideias, porque a partir disso vai surgir algo bom, vai surgir um insight, ela vai ter um mapa de mundo semelhante ao seu, para conseguir entender aquilo que você está falando, sem te prejudicar. Porque é um mapa de mundo muito parecido, um estilo de vida muito parecido. Agora, se, vamos supor que você recebeu uma promessa de Deus falou algo incrível com você e tem amigos que você gosta muito. A pergunta que eu posso te fazer, e você que está me assistindo, faça para você mesmo é: se tudo aquilo que Deus te prometeu acontecer, essas pessoas, elas se alegrariam ou elas não suportariam? Se tudo Perfeito. aquilo que Deus te prometeu acontecer, essas pessoas estarão nesse outro capítulo da tua vida? Então isso já vai ajudar a discernir algumas vezes. Às vezes nós gostamos de pessoas. Só que essas pessoas já estão numa estação que era para ter ficado para trás e a gente quer continuar arrastando pessoas que nós já evoluímos e elas não. E não tem nada de errado com ela, porque cada um tem a sua vida e tem o seu ritmo. Mas a questão é, o que eu preciso deixar para trás para me tornar a pessoa que Deus quer que eu me torne? É muito sobre isso, não é sobre o outro, mas é sobre decisões e ambientes em que eu preciso saber estar ou não estar. Tem amigos que eu amo de paixão, eles estão no meu coração, mas não faz mais sentido eles participarem da minha Sim. mesa. Hoje faz sentido eu encontrar uma vez por ano, eu vou abraçar, eu vou Sim. beijar, eu os amo, mas eles já não fazem mais sentido para caminhar comigo, porque eles não suportariam ver o estilo de vida em qual eu estou hoje, eles não suportariam, não são pessoas más, mas eles estão num outro momento da mentalidade. Então, como você discerne? Fazendo essas perguntas, Sim. entendendo o tipo de assunto dessa mesa e como você estar em mesas maiores. Thalita, eu não achei na minha cabeça mesa maior, alguém que eu possa aprender. Compre acesso. De que forma Sim. compra acesso? Através de mentorias, através de Sim. imersão, porque você vai acessar lugares onde tem pessoas com essa mesma sede, com esse mesmo desejo, e é muito mais fácil você ter acesso a essas pessoas com esses pensamentos mais elevados e você começar novas mesas e A novos entrar nessa ambientes. ambiência, né? Exato. E você tá falando isso e você sabe que eu sou o tipo de pessoa que tendo a querer levar todo mundo comigo, sabe? Aquela que Uhum. abraça e vamos todos aqui já que e assim, para mim teve alguns momentos que foram muito difíceis você perceber que pessoas que você amam tanto É muito difícil. não É o romper, é hein? o Que tem a romper. imersão do romper. Eu falo É muito sobre isso. muito difícil você olhar e falar assim, ó, poxa, essa pessoa, a questão é essa pessoa que ela não fica feliz. Eu não posso dividir porque ela não ficará feliz com esse movimento que está vindo agora. E daí é você ter esse movimento mesmo. E aconteceu um fato comigo de uma pessoa de infância. E daí de eu virar e falar, tá, foi muito dolorido para mim. E daí eu virar e falar, tá tudo bem. Doeu, Uhum. mas a partir deste momento foi um aprendizado para todos os outros movimentos. Exato. De que infelizmente é o movimento de cada um. E daí você aprende, inclusive, a respeitar o próximo de forma genuína. Exatamente. Porque assim, não é que eu deixei de amar essa pessoa. Não, de É o forma caminho que ele nenhuma. escolheu. É a escolha da pessoa. E tá tudo Tá tudo bem. bem, Só que exatamente. assim, e daí vem uma questão também de você trazer muito. Eu não sou Jesus Cristo, eu não vou salvar o mundo. Porque daí você fica naquele, não, vamos aqui que eu vou ajudar, vamos aqui. Não. A pessoa, para ser ajudada, ela precisa querer. E a pessoa não quer. Deixa lá no caminho dela, porque a pessoa escolheu isso aí. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Eu falo no método romper que a pessoa que você está se tornando vai te custar lugares, amizades, mesas e situações. Mas escolha essa pessoa ao invés de tudo isso.
Sim. Então, é muito dolorido a gente romper com algumas questões, a gente mudar de mesa, a gente tomar algumas decisões, seja de um emprego, de uma igreja, de uma geografia. Mas são decisões que elas são muito importantes para o nosso próximo capítulo, para o destino que a gente quer viver, para o quanto a gente vai ser celebrado e potencializado, porque aí vai ficar para um próximo podcast. A gente entra na questão de caminhar com parteiros de sonhos versus coveiros de sonhos. A gente acha Uau. que é normal nós caminharmos perto de coveiros de sonhos, porque muitas vezes passamos uma vida inteira ao lado de pessoas tóxicas e a gente não tem noção do que é você conviver com um parteiro de sonhos, até o dia que você encontra um. O dia que Exatamente. você encontra o verdadeiro, tudo aquilo que era falso vem à tona. Mas enquanto você não tem a convivência com o verdadeiro, tudo aquilo que é falso você acha que é verdadeiro. E aí você vive uma vida de mentira, você vive uma vida cercada de coveiros de sonho, e você não rompe, você não desenvolve. E quando a gente tem esse movimento que é o que você falou, de romper, ele é muito bonito, né? E parece que é como se você estivesse cortando aquelas amarras que estão te puxando. E daí você fala, poxa, é fácil viver tranquilo, assim, sem o peso. Porque é um peso mesmo. Quando você tá com os coveiros, né? Você tá carregando um peso ali, né? E daí vem todo um movimento de leveza. E daí, ai, gente, eu não posso. Olha, ele já tá fazendo assim pra mim. Mas eu tô fazendo assim já. Eu tô quase fingindo demência de que não tô vendo, que a gente precisa concluir os raciocínios pra finalizar. Mas é muito. A gente tem assunto aqui pra ficar mais uns 5 episódios aqui conversando. Mas eu queria pedir para você, Thalita, deixar uma mensagem, uma frase ou algo que faça realmente sentido para você, para as pessoas que estão assistindo, Desconstruindo o Óbvio. Já agradecer, porque esse episódio ficou de milhões, muito rico de conteúdo. Fiquei aqui ouvindo, falei, gente, olha quanta coisa, quanto download veio nessa conversa, né? Nessa observação que eu tive aqui junto com você. Queria agradecer a Deia que indicou você para vir aqui no Desconstruindo Óbvio. E o que você deixa para as pessoas que estão acompanhando a gente, por favor? Eu queria deixar algo para vocês, que para vocês refletirem que, eu quero crescer, eu quero ter uma empresa grande. Mas a real mesmo, é que a empresa, ela nunca é maior do que o desenvolvimento interno do líder. Então, se você quer ter uma empresa grande, se propõe a ser grande. Se propõe a ser um líder parteiro de sonhos. Se propõe a ser um líder que vai gerar transformadores de mundo. E também analise se você não está se submetendo a uma liderança de pessoas que não te enxergam maior do que você mesmo se enxerga. O dia que você se submeter a alguém que te enxerga maior do que você mesmo, você vai ver que a sua vida vai mudar. Então, se propõe a ser esse líder inspirador, mas também se submeta a líderes inspiradores para te puxar para cima para um novo nível. Nossa, que sensacional, gente! Olha, eu vou trazer ela de novo depois para a gente continuar, porque ficou muito bom. Ai, gostei demais. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Thalita, o Instagram dela. A gente vai deixar tudo bonitinho aqui para vocês. Então, sigam ela. Vai ter a Vão lá imersão do olhar. Romper em agosto. Fiquem Então, atentos, vai ser forte, acompanha. Brasil. Exatamente. Quem é de São Paulo é aqui em Alphaville, né? Sim, sim. É aqui em Alphaville, super pertinho. Então, se permita ter conhecimento, se permita a evoluir, né? A romper o que pode estar aí te prendendo. Então, vou deixar aqui as redes sociais dela. Quem ainda não segue Desconstruindo o Óbvio, se inscreva, mande esse conteúdo rico para mais pessoas. E muito obrigada. Eu que agradeço, Foi um prazer, querida. foi Foi um uma prazer. honra. Conte comigo. Obrigada, até mais. Até mais, tchau, tchau.